Pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa 11ª Annual Conference, de desafios fiscais e agenda de reformas. Tá? Gostaria de agradecer imensamente aqui ao Paulo Vale, que além de ser secretário de Tesouro Nacional, ele é servidor de carreira aqui do órgão. Ele ocupou o cargo de auditor federal de finanças e controle. Ele é graduado em finanças e tem especialização na George Washington University, nos Estados Unidos. Ele também é secretário de dívida pública no Tesouro de 2006 a 2015 e atuou entre 99 e 2006 como coordenador geral das operações de dívida pública. Tá? Junto com o Dr. Paulo Vale, a gente tem aqui o Otávio Medeiros, subsecretário da Dívida Pública, o Davi Ataíde, subsecretário de Planejamento Estratégico, André Mello, o chefe de Assessoria Econômica, e o Luiz Felipe Vital Pereira, coordenador geral. Agora, pelo lado do economista, né, a gente também vou agradecer a presença do Caio Megali, ele é economista-chefe da XP Investimentos. O Caio foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e diretor de programas no Ministério da Economia de 2019, entre 2019 e 2020. Anteriormente, ele foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Entre 2011 e 2016, associado no Itaú, um dos responsáveis pela equipe de economistas do banco. Anteriormente, ele economia na Lloyds Asset, na Máxima Asset, na Gávea Investimentos. E em 2005 ele participou da fundação da Mauá Investimentos. Ele foi sócio e economista-chefe até 2010. Por fim, o Caio, ele também foi professor de economia da PUC-Rio e no IBMEC São Paulo. Ele tem artigos publicados nos principais jornais do país. Tá? Ele é graduado em economia pela USP, pela PUC-Rio. Além dos dois, eu tenho aqui a Márcia Sades Vícios, ela é do board da CFA Society Brasil, ela é nossa vice-presidente, e eu sou o Gustavo Moreira, sou o presidente da CFA Society Brasil. Agradeço a todos aqui a presença de vocês, quem está assistindo. Nosso objetivo a gente vai dar cerca de 15 minutos para o Dr. Paulo Vale, para fazer os comentários, tecer algumas ideias. Em seguida, o Caio Megali vai entrar por cerca de 15 minutos, falar suas ideias, suas visões. E isso, o que eu vou recomendar, os participantes, nossos convidados, vocês podem fazer perguntas. O que a gente vai pedir é que vocês escrevam no chat as perguntas e eu e a Márcia Sadzevicius vamos ler as perguntas e vamos passar aqui para os nossos dois convidados. Enfim, pessoal, muito obrigado. Passo a palavra aqui ao Dr. Paulo Vale, nosso secretário nacional. Obrigado, gente. Bom dia a todos. É um prazer participar desse evento, né? O Tesouro Nacional vem participando nos últimos anos e para a gente é muito importante, porque uma das nossas principais funções aqui é ter essa interação com o mercado. Vocês, como profissionais de mercado, são fundamentais aqui para entender a nossa agenda, nossas dificuldades, também para a gente receber propostas, sugestões do mercado para o desenvolvimento aqui das nossas ações, principalmente naquelas ações mais afetas ao mercado de títulos públicos, né? Tendo em vista que o Tesouro é responsável pela administração da dívida pública interna e externa. Para aqui, para a nossa conversa, eu vou usar uma apresentação e eu acho que facilita o entendimento na hora do debate, a gente ter mais elementos. Tá ok a apresentação? Então, vamos lá. Então, né, o tema proposto foi desafios fiscais e agenda de reformas. Então, a gente vai dar uma passada rápida aqui pelos últimos anos da política fiscal e depois vamos entrar mais nos números atuais. Queria começar com a questão da projeção do crescimento real no Brasil, principalmente no período de pandemia. A gente sofreu em 2020
o impacto, né, da pandemia, que todos os países sofreram bastante, tiveram déficit. O Brasil teve um déficit de 4,1, mas a gente pode ver aqui que o Brasil, em 2021, vem recuperando esse déficit. A nossa estimativa era 5,2, hoje a estimativa do mercado está em torno de 5, alguns agentes de mercado um pouco abaixo de 5, mas mostra uma recuperação desse impacto da pandemia em 2020. Em termos de resultado primário, a gente vê claramente aqui o esforço do Brasil durante a pandemia. O governo agiu rapidamente para dar um socorro às empresas, aos cidadãos, principalmente aqueles afetados pela pandemia. A gente teve um déficit de 10% do PIB, mas a gente pode ver que foram um dos países que, em 2021, recuperou mais rapidamente que os outros países. Passando para os nossos desafios estruturais, né, um desafio bastante conhecido, a gente sempre menciona, é a rigidez orçamentária. O Brasil tem uma rigidez muito grande, 94% do seu orçamento em despesas obrigatórias, restando 6% para despesas discricionárias, o que a gente vai ver mais para frente, algumas dificuldades que isso causa. Em termos de despesas, né? Se a gente vê a série histórica nos últimos anos, a gente vê aqui a trajetória das despesas obrigatórias, na linha verde, e a gente pode ver que em 2020, devido à pandemia, a gente houve um gasto bem acima da trajetória que a gente vinha tendo, que era uma trajetória até bem sucedida devido à regra do teto dos gastos. A gente pode ver que desde 2016 a gente teve uma trajetória de despesa obrigatória bem linear, mas em 2020, com a pandemia, houve um gasto extraordinário, mas a gente pode ver que a gente está retornando para os níveis pré-pandemia. Na linha amarela, a gente mostra aqui qual seria a trajetória se não tivesse havido a pandemia, e a gente mostra que a trajetória se manteria estável, né? Mais uma vez, devido, boa parte, à medida do teto dos gastos. Por outro lado, a gente vê as despesas discricionárias, na linha vermelha, que é onde a gente tem bastante pressão e vem reduzindo o espaço de despesa discricionária desde 2014, a gente está com 117 aqui no gráfico, mostrando que o aperto dessas despesas discricionárias. A gente vem conseguindo manter as despesas no mesmo nível, mas as discricionárias a gente vem perdendo espaço. Em termos dos maiores despesas, aqui é sempre um ponto que o ministro Paulo Guedes sempre menciona, o grande desafio do Brasil foi, desde o início do governo, enfrentar os grandes grupos de despesas obrigatórias. A gente pode ver aqui os montantes, começando com a principal despesa, que é a Previdência, com 736 bi, pessoal, 329, juros e sentenças judiciais, que a partir de agora passa a ser a quarta maior despesa do nosso orçamento. Analisando grupo a grupo, né, a gente pode ver aqui que o resultado da Previdência, a primeira ação foi a reforma da Previdência, em 2019, e a gente pode ver na trajetória tanto da Previdência Pública, que é o RPPS, né, o regime próprio, na linha laranja, a gente vê uma redução do déficit após a reforma da Previdência. O déficit esperado era de menos 63 e pós-reforma passou para menos 48. Quanto ao regime geral de previdência social, a gente tinha uma trajetória de aumento de gastos significativo. Com a reforma, se reverteu um pouco essa trajetória, e a gente vê que a trajetória que era esperada, um déficit de 3,07, agora reduziu para 2,74. Então, a gente vê que a reforma vem tendo impacto, é esperado uma estabilização, pelo menos por 10 anos, nesse nível de despesa, e depois temos preocupações, pode retomar o aumento de despesa com previdência. Mas, nesse primeiro momento, a gente conseguiu estancar, até melhorar essa trajetória, pelo menos por 10 anos. Em termos de benefícios previdenciários, a gente pode ver que a reforma contribuiu para a redução do ritmo de expansão da despesa, e a gente vê aqui já em 2021 e 2020, níveis abaixo dos anos anteriores. Em termos de despesa de pessoal, que é o segundo grupo, a gente vê que o governo vem trabalhando para reduzir essa despesa. Aqui a gente vê uma redução do número de servidores ativos no Poder Executivo Civil nos últimos 3 anos, uma redução
de servidores. Em termos de despesa de pessoal, considerando ativo e inativo, a gente vê também aqui uma redução de despesa ano após ano, né? E na trajetória, se não tivesse feito nada, a gente estaria com um gasto de 4,2% do PIB, e agora a gente está atingindo, a gente estima, para o final do ano que vem, o nível de 3,5%. A gente está terminando 2021 com 3,8%. Aqui cabe destacar que parte desse efeito foi a Lei Complementar 173, que vedou o aumento salarial dos servidores por 2 anos, que esgota agora no dia 31 de dezembro, e a proibição de concessão de reajustes salariais com parcelas serem pagas após o fim de mandato. Em termos de juros nominais, é importante mostrar que quando você endereça, né, principalmente essa agenda de controle das despesas, ele impacta diretamente os juros nominais da dívida. A gente vê uma trajetória de queda, apesar que agora a gente está vendo um aumento devido ao processo inflacionário. Também parte desse processo inflacionário é desajuste da pandemia, mas a gente vê que em níveis históricos a gente está no nível bem mais baixo em despesas com juros nominais. E, mais uma vez, aqui a gente reforça a importância do equilíbrio fiscal, o teto dos gastos, como que isso impacta positivamente na trajetória da redução do custo da dívida pública. E passando para a quarta despesa, que é um assunto que esse ano ganhou maior proporção, a gente vê um aumento das despesas de sentenças judiciais, que são os precatórios. Aqui a gente tem uma série histórica desde 2010, a gente vê a evolução, o crescimento ano após ano, mas claramente em 2022, para o orçamento do ano que vem, a gente vê um aumento fora dos padrões observados nos últimos anos, um aumento de 60,7%. Em 2021, a despesa com precatório foi de 55,4%, e para 2022 estava previsto 89,1%. Então, devido a 2 fatores, o primeiro é esse aumento significativo com precatórios, e também uma demanda de criar um Auxílio Brasil mais robusto, né, principalmente pós-pandemia. Foi necessário 2 medidas, né, que foram conhecidas como APEC dos precatórios, que ontem virou a emenda constitucional 113 e 114, são 2 PECs, que determina, que limita a despesa com precatórios, também cria um subteto para precatórios, com a mesma metodologia da PEC dos precatórios, né? Você pega a despesa desde 2016, corrige pela inflação, esse é o teto de despesas. Outra medida foi a mudança da metodologia do cálculo do teto, né, que passou a ser corrigido pela variação do IPCA em 12 meses, até dezembro, de janeiro a dezembro. Até então, era de julho a junho. Essa mudança abriu um espaço no teto de 62,2, essa mudança na metodologia, e o teto do precatório, né, conforme eu tinha falado, o precatório é 89,1 de despesa para esse ano, mas com a criação desse teto, abriu um espaço de 44,6, totalizando 106,8. Esse valor de 106,8 está sendo, na verdade, o número final deve sair amanhã com a aprovação do precatório, da lei orçamentária, né, que está sendo discutido no Congresso, e esse valor, pelas notícias iniciais, deve aumentar para 113 bilhões, devido à inflação utilizada pelo Congresso para o cálculo desse teto. Então, aqui, o objetivo aqui é mostrar o que houve, o que a mudança da metodologia interferiu. Aqui a gente tem as 2 metodologias. Na linha laranja é a nova metodologia, e a linha azul a metodologia anterior, né? Até então, aquela que era a inflação de junho a julho, julho a junho. A gente vê o que houve, e aqui é importante, assim, a grande discussão se o teto acabou ou não acabou. O que a gente quer mostrar nesse gráfico aqui, que o que houve foi uma antecipação desse espaço que vinha sendo criado devido ao teto. Então, aqui a comparação das 2 metodologias, a gente vê que abriu um espaço de 62 bi em 2022, mas nos anos anteriores as 2 metodologias se convergem e
e o teto original ele se mantém. Na emenda constitucional 113 e 114, também prevê para o pagamento desses precatórios o encontro de contas com ativos da União. Então, na emenda constitucional é mencionado que pode fazer encontro de contas com dívidas de agentes nacionais, dívida ativa, compra de imóveis públicos, pagamentos de outorga, aquisição de participação societária e compra de direitos de contrato de partilha de petróleo. Aqui, só para a gente ter uma ideia dos valores mencionados, a gente prevê, considerando o balanço geral da União, a gente tem 333 bilhões de precatórios com risco provável, sendo 140 bilhões ligados ao Fundef, que é um fundo de educação com estados, principalmente com estados e municípios. Esse é o passivo da União. E do lado do ativo da União, a gente tem uma série de ativos que são passivos de encontro de contas, que são imóveis, estimado em 235 bilhões, concessões, que tem 32 bilhões, que não está previsto aqui na proposta orçamentária, que é da privatização da Eletrobras, dívida com estados, que aqui é só para ter uma referência. A gente tem passivos com os estados de 140 bilhões e ativos de 143 bilhões, não necessariamente um para um, tem estado que é mais credor do que o outro, comparado com a dívida, que o Tesouro, mas a grandeza é similar. Temos de dívida ativa com rating A 277,6 bi, rating B 640,4, compra de direitos de óleo, a gente estima em 192 bilhões, e temos um pipeline grande de participações societárias, nem todas ainda precificadas, mas temos bastante empresas ainda passível de privatização. Passando para o resultado primário, aqui a gente vê a trajetória, a gente vinha com superávit primário até 2014, né, até 2013. De 2014 para cá, a gente viu uma deterioração fiscal devido a diversos motivos, mas principalmente a crise política vista em 2014 e depois a pandemia, que teve um forte impacto. A gente mostra que o nosso objetivo é retomar o processo de consolidação fiscal. A gente vê o vale em 2020 devido à pandemia, mas já recuperando esse ano os níveis pré-crise, né? Pré-pandemia e até mesmo pré-2014. A gente deve terminar esse ano com um déficit de 1%, 1%, e a gente vê aqui nesses quadrinhos que a gente mostrou nas diversas cores, a melhoria da estimativa desde o início do ano. Então, bimestre a bimestre, a gente vê que foi melhorando a nossa expectativa de déficit, e a gente deve terminar o ano entre menos 1% e 1% em 2020, e a projeção que a gente tinha encaminhado para o Congresso para a lei orçamentária de 2022 estava em menos 0,5%, mas aqui a gente tem que aguardar a aprovação do orçamento amanhã ou depois da manhã para ter o número final. Então, resumindo, né, o que a gente quer mostrar aqui é a evolução das principais despesas desde 2018. A gente pode ver que tem tido uma redução em benefício previdenciário de 8,2 para 8, pessoal de 4,2 para 3,4, sentenças judiciais que está sendo pressionado, um aumento, mas com teto, você ganha um espaço para fazer esse encontro de contas e enfrentar esse aumento de dívida judicial, e as demais despesas também tem havido uma redução de 6,4 para 6. Despesa total do governo federal, mais uma vez, a gente vê aqui 2020 o forte impacto da pandemia, em 2021, 2020, vem reduzindo, a expectativa de 2022 é reduzir, ainda depende do orçamento, mais uma vez, mas a gente pode ver claramente que a gente está voltando para os níveis pré-crise. Na pré-crise que eu falo, considerando desde 2014. Seria a primeira vez que o governo central entrega o percentual de despesa primária inferior ao patamar do início de mandato, e que esse patamar inferior seria alcançado ainda que todo o pagamento postergado de precatórios fosse executado em 2022, né, na nossa simulação. Aqui uma menção do resultado primário dos estados e municípios, as medidas adotadas durante a pandemia, com socorro do governo federal aos governos estaduais e municipais, deu uma folga orçamentária maior. A gente vê os estados com superávit de 0,95 e os municípios com superávit de 0,17.
Projeção da dívida, aqui a gente trabalha com vários cenários, né? O cenário base mostra que, dependendo do PIB em 2022, e se a gente conseguir manter essa trajetória de superávit primário crescentes, né? Quer dizer, voltar de consolidação fiscal, né? Ou voltar até no médio prazo para o superávit primário, é possível levar a dívida uma redução até 2030 para 76,6. Aí, nesse gráfico aqui, na verdade, a gente faz um teste de sensibilidade para ver as possíveis trajetórias, num cenário mais pessimista, se a gente, né, continuar tendo o impacto no um primário menor e um PIB menor, a gente tem a dívida pode crescer até 96,4 para a simulação, ou, por outro lado, num cenário otimista, a gente pode até reduzir a dívida para os níveis de 60%, que é o nível que os organismos internacionais sempre trabalharam como referência para países emergentes. Se quiser, depois, nas perguntas, a gente pode detalhar mais esse gráfico. Em termos de reserva de liquidez de dívida pública, é sempre uma preocupação em períodos de maior volatilidade, como o Tesouro está preparado para enfrentar essa volatilidade. Aqui a gente traz o caixa do Tesouro de dívida pública. A gente tem 1 trilhão em caixa, o que é suficiente para pagar mais 10,1 meses de rolagem de dívida. Essa é uma medida que a gente sempre adotou em períodos de volatilidade, foi muito acertada na crise de 2008 e 2009, e a gente acredita que a gente está bem preparado para enfrentar esse período eleitoral, que normalmente traz algum ruído adicional. E, para terminar, né, lembrando as reformas aprovadas nesse período, né, a reforma da Previdência, com destaque, mas tivemos diversas outras, Lei Complementar 173, 176, novo marco de saneamento, nova lei de falência, autonomia do Banco Central, que foi um marco, novo marco de gás, marco das agências reguladoras, startups, e as agendas que ainda estão em pauta, né, que está em profunda importância, não necessariamente para o impacto fiscal imediato, mas certamente para a melhoria da economia, que é a reforma tributária, a reforma administrativa, privatização da Eletrobras, e reformas na linha de modernização do setor elétrico, regime de partilha para concessão, concessões e parcerias público-privadas, debêntures de infraestrutura, ferrovias, licença ambiental, BR do Mar, que já está em fase de sanção, e o PL cambial. Vou parar por aqui, eu acho que até me estendi um pouco mais, para a gente poder explorar mais a nossa sessão de perguntas. Doutor Paulo, obrigado por compartilhar essas informações, esses dados. Agora eu passo a palavra para o Caio Megalha, XP, e depois a gente na sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo sobre o cenário econômico e perspectivas, especialmente à luz da evolução recente dos dados fiscais. Prazer também dividir aqui o painel virtual com o secretário Paulo Vale, que fez uma apresentação muito detalhada, muito importante sobre as perspectivas fiscais do Brasil, que eu reputo ser um dos gargalos, né, nossos, nosso calcanhar de Aquiles aqui na conjuntura econômica para frente, não por conta da gestão recente, mas por conta da estrutura fiscal brasileira que foi se deteriorando ao longo do tempo. Costumo dizer que a gente entrou já na pandemia meio que com a corda no pescoço do lado fiscal, né, com um endividamento muito elevado quando comparado com o resto dos emergentes. O Brasil entrou na pandemia com a dívida em torno de 75% do PIB, enquanto a média dos emergentes em torno de 55%. A nossa taxa de juros é mais alta, nossa estrutura de gastos é mais rígida e o crescimento é menor, né? Então, o Brasil é como aquela empresa que está no mercado mais endividada que seus concorrentes, rodando com dívida, com déficit, né, desde 2013, cresce pouco e ainda não consegue cortar gasto, porque 93%, 94% das suas despesas é engessadas. Então, é um desafio brutal aí para qualquer gestor inverter essa tendência, né? Eu acho que a gente andou bem até um certo momento, andamos bem durante a
os anos que antecederam a pandemia, algumas reformas muito relevantes do lado fiscal, aí, especialmente o teto de gastos, a desalavancagem dos bancos públicos, né, a TLP, alguns avanços importantes do lado de privatizações, concessões, né, importante a cessão onerosa da Petrobras, que estava travada há muito tempo, que representou um ganho de arrecadação importante aqui para o governo, que foi dividido por estados e municípios, né? Então, enfim, um esforço grande que foi feito, temporariamente interrompido durante a pandemia, né, no grosso ali do problema, né? Mas de qualquer forma, como a gente já entrou meio com a corda no pescoço, a gente teve que gastar o que a gente não tinha para manter a economia funcionando. Agora a gente está numa situação ainda mais delicada, né? A dívida superando 80% do PIB, e uma taxa de juros que teve que subir rapidamente para conter as pressões inflacionárias. Essa taxa de juros vai influenciar a dinâmica da dívida para frente. Então, um desafio que está posto aqui para nós como sociedade, e em particular para o secretário Paulo Vale, que representa aí a gestão fiscal mais ali mais claramente, é bastante grande. Mas deixa eu fazer uma pequena avaliação aqui da conjuntura econômica e depois eu entro na parte aqui mais estrutural. Acho que a conjuntura econômica hoje ela é desafiadora no Brasil e no mundo, porque nós estamos numa fase de virar a moeda aqui, nós estamos a virar o disco, digamos, né? O disco de 2020 e de 2021 foi o disco de estimula a economia, mantém a recuperação econômica funcionando, mesmo que isso gere inflação ao longo do tempo. Essa foi muito marcadamente a postura da política econômica em 2020, né, uma maciça transferência de recursos do setor público para o setor privado, que precisava acontecer, né? Eu tive a oportunidade de estar no governo na época em que a pandemia chegou no Brasil, e eu lembro das discussões dentro do governo e com outros governos também, de como reagir àquilo, né? E a sensação era um pouco essa: olha, diante dessa baita crise, dessa baita incerteza, a gente não sabia quanto tempo ia demorar, não sabia se ia ter vacina, não sabia quanto tempo as ruas iam ficar vazias. A ideia era não deixar o tecido econômico parar de funcionar, né? Os pagamentos precisavam continuar, então precisava ser transferido recursos para as pessoas, para as empresas, crédito subsidiado, e se fosse para errar, tinha que errar para mais, né? Porque ia ser muito mais fácil consertar um exagero que gerasse inflação lá na frente do que uma transferência abaixo do necessária que gerasse uma depressão econômica profunda que ia ter consequências muito mais prolongadas. Então, acho que a decisão foi meio deliberada de fazer mais. Na virada de 20 para 21, apareceu pela primeira vez a discussão: olha, será que já não é a hora agora da gente ir revertendo os estímulos, dado que a recuperação econômica foi bastante grande lá no segundo semestre de 20 e apareceram as vacinas, né? Então a incerteza era menor, mas naquele momento a inflação ainda estava muito incipiente, com muita característica de que poderia ser transitória, e a segunda onda ainda forte, né? A variante Delta, etc. Aqui no Brasil a gente chegou a 3 mil mortes por dia no primeiro semestre. Então, para 2021, a decisão ainda foi de, não, dobra a aposta, né? Mantém os estímulos fortes. Aqui no Brasil, teve uma redução do ritmo do auxílio emergencial, mas ele foi reeditado. As taxas de juros continuaram bastante baixas por bastante tempo, e lá fora, não precisa nem dizer, né? O Fed manteve o juro zero, o ECB, Banco da Inglaterra, o Trump, no finalzinho do seu governo, transferiu $1 trilhão de dólares para a sociedade. Acho que o Biden entrou e falou: bom, se ele transfere $1 trilhão, eu também quero transferir $1 trilhão pelo menos, e fez mais $1 trilhão logo na virada do ano, ou seja, claramente mais do que a economia parecia precisar naquele momento. E ao longo desse ano, o risco econômico foi diminuindo e o risco inflacionário foi subindo. E eu acho que agora se coloca de novo a discussão, né? Será que é a hora de retirar os estímulos? Mas espera aí, tem a Omicron, será? Mas eu acho que agora, diferente do início de 2021, a discussão para 22 não, tudo bem, tem a Omicron, ainda tem a pandemia, a gente tem que botar um olho nisso, mas a inflação subiu muito. A gente está com 6% de inflação na Alemanha, 7% nos Estados Unidos, 11% no Brasil, 8% no México. Todas as inflações aceleraram juntas, então está na hora de pôr o pé no freio aqui.
né? E isso está começando. O Brasil começou antes. Estou falando aqui mais de política monetária, né? Mas fiscal também, né? Fiscal, os estímulos já são bem menores, os cheques estão terminando. Aqui a gente vai fazer o Auxílio Brasil no ano que vem, mas que não é mais o auxílio emergencial para aquele número tão grande de famílias, volta a ser o número restrito lá ao Bolsa Família, que é mais focalizado. E a política monetária, né, aqui no Brasil já está sendo contraída há mais tempo, mas Fed já sinalizou 3 altas de juros para o ano que vem, Banco da Inglaterra subiu o juro na semana passada, mesmo na Europa, o ECB também já sinalizou aí a redução do seu programa. Então, o ano que vem vai ser um ano de ajuste, menos demanda final para trazer a inflação para baixo, né? E provavelmente mais volatilidade também, né? Porque quando a gente está posando a economia global, tem muito mais incerteza, muito mais nervosismo do que quando nós estamos estimulando, né? Quando está estimulando, está jogando a demanda para cima, crescimento forte, é um período de menos incerteza. Agora que está desacelerando, é sempre aquela dificuldade, né, de acertar o grau da desaceleração. Não pode desacelerar demais que vire um hard landing, como pareceu que estava acontecendo lá na China, e as políticas foram sendo revertidas, ou pelo menos amenizadas, né? A China começou a apertar a política econômica lá atrás, agora ontem mesmo cortou um pouquinho o juro, meio na contramão do resto do mundo. E também não pode ser devagar demais que sobre muita inflação para frente. Então a gente vai vivendo nessa roleta diária quase da reação dos mercados. Eu me lembro que na semana passada, na quarta-feira, acordei, liguei a Bloomberg, estava lá, mercados caem porque o Fed vai subir os juros. Aí no dia seguinte estava, mercados sobem porque o Fed subiu os juros, né? E é isso, né? É muito sensível, então a cada nova notícia os mercados se movimentam. Hoje a gente está tendo um dia bastante difícil aí com o medo da Omicron mais espalhada, fechamento de fronteiras, embora as mortes continuem muito mais controladas, inclusive, do que estavam nas outras ondas, né? Então, a ver ainda como é que vai ser esse efeito, mas eu acho que está consolidada a visão de que daqui para frente a preocupação maior é a inflação do que recuperação da economia nesse balanço de riscos. E aqui no Brasil a gente teve esse movimento meio que turbinado, né? A nossa inflação aqui foi maior do que do resto do mundo, um pouco por conta dessas incertezas fiscais que a gente estava comentando. Eu tenho um gráfico nas minhas apresentações que eu gosto de mostrar a performance do real comparado com outras moedas emergentes ou exportadoras de commodities. Então, eu ponho lá o real contra o peso mexicano, o dólar australiano, o rand da África do Sul, o peso colombiano, o peso chileno, e todas essas moedas se valorizaram bem desde meados do ano passado, quando a economia mundial começou a se recuperar, quando as commodities subiram e o real ficou pendurado lá entre 5 e 5,80, muito volátil, hoje está acima de 5,70 de novo, e não conseguimos fazer esse mesmo processo de convergência, de volta para perto do patamar pré-pandemia, que no nosso caso era R$4 por dólar, né? Porque essa incerteza fiscal e política continuou. Mais recentemente aqui, o câmbio no Chile acabou depreciando muito por causa de incertezas políticas, e da Colômbia também. Então, todas aquelas moedas se valorizaram, a gente ficou lá em cima desvalorizado demais, em vez da gente se valorizar, na verdade, os outros da América Latina que acabaram fazendo o catch-up para o outro lado, né? Ao contrário. Então, isso dá um sinal aí de que as incertezas políticas e fiscais na América Latina estão crescendo, né? E merecem bastante atenção. Esse ano a eleição no Chile foi definida ontem, ano que vem a eleição aqui no Brasil vai trazer muita incerteza. Então, acho que esse é o quadro fiscal, conjuntural, ano de ajuste no Brasil e no mundo. Aqui o ajuste é mais forte porque o câmbio depreciou e não voltou, e gerou pressões inflacionárias maiores, né? E esse câmbio respondendo muito ao fiscal e pouco ao monetário, acaba entupindo um dos canais de transmissão da política monetária, né? Natural, quando você sobe juros, o câmbio deveria valorizar e ajudar a trazer a inflação para baixo. Isso não está acontecendo, também entupido por conta das incertezas políticas e fiscais, e, portanto, você acaba tendo que pesar a mão demais do outro lado, do lado da atividade. O juro está indo lá para 11,5,
talvez 12. A nossa projeção é 11,5 no ano que vem. É uma virada enorme, né? A gente tinha 2 de Selic, agora a gente vai entrar no ano que vem com o primeiro tri do ano que vem, vai bater 11,5. Vai pesar sobre a atividade, a gente tem um cenário ruim de atividade econômica para o ano que vem, porque você não conseguiu que parte desse ajuste fosse feito via alguma valorização da taxa de câmbio. Agora, dito isso, acho que tem dois pilares assim que a gente tem que acompanhar do ponto de vista de atividade de discussão econômica para frente, né? Eu acho que para esse ano a discussão lá por esse ano e para o ano que vem, né, a discussão da PEC dos precatórios e do orçamento, que foi muito bem apresentada pelo secretário, acho que define mais ou menos qual vai ser a cara fiscal no ano que vem. Acho que o regime fiscal foi alterado ali, né, foi mexido, digamos, durante essa discussão, teto de gastos maiores, tal, gerou um pouco mais de insegurança, mas, por outro lado, o teto de gastos ainda existe e tem se mostrado já importante, né? Porque quando começa a discussão, não, tem que aumentar salários, tem que vai fazer um auxílio emergencial acima de 400, tudo bem, mas espera aí, tem que caber no teto. O teto é constitucional, está lá, foi aprovado, né? Tudo bem, aumentou em 113 bi o espaço no teto, aumentou, mas ele ainda existe, está lá limitando aumentos ainda maiores da despesa. Então, acho que vai ajudar a controlar as expectativas para o ano que vem, até o mercado de juros longos deu uma fechada por conta disso, o prêmio de risco Brasil caiu um pouquinho, mas mais importante do que isso vai ser a discussão da política econômica durante o período eleitoral, né? Para além de como vai ser a gestão fiscal de 22, a gente quer saber como é que vai ser a gestão fiscal dos próximos 4 anos depois de 2022, como vai ser a gestão da política monetária, como vai ser o direcionamento das reformas estruturais. O Brasil, bem ou mal, passou por reformas muito importantes nos últimos anos. O secretário listou algumas microeconômicas relevantes aí, eu acho que adicionaria uma que para mim é crucial, que é a TLP, né, a mudança da TJLP para a TLP, que desalavancou os bancos públicos e abriu espaço para concorrência no mercado de capitais, para as empresas se financiarem a taxas de juros mais baratas e menos direcionadas, né? Eu acho que isso foi um avanço muito importante, só que falta muito ainda, né? Eu acho que a gente precisa, na parte macro, olhar para a reforma tributária, para a reforma administrativa, para ajudar, né, nesse trabalho de reforma fiscal mais estrutural, né, para frente. A gente precisa tirar da frente esse risco de dívidas explosivas, né? O teto de gastos ajuda, a gestão fiscal de curto prazo ajuda, mas a gente precisa de coisas ainda mais estruturais. Por um lado, para reforçar o orçamento equilibrado, aí eu acho que a reforma administrativa é fundamental, mas mais do que isso, assim, a nossa projeção de dívida para 2030 é da ordem de 85% do PIB, a do secretário mostrou aí em torno de 76% do PIB. De qualquer forma, é uma dívida elevada e a gente não vai conseguir pagar essa dívida só com corte de gasto. A gente vai precisar crescer. E para o Brasil crescer para pagar essa dívida, nós precisamos de reformas do lado da produtividade também. Eu acho que a mãe de todas elas, neste momento, é a reforma tributária, que precisa avançar, mais privatizações, concessões, o avanço da reforma micro também é super importante. Tudo isso vai estar no centro do debate econômico da eleição no ano que vem, e a economia vai estar no centro do debate. Claro que não vai ser essa economia que a gente está discutindo aqui. Eu não imagino no debate presidencial ali, eles se perguntando, vem aqui, qual vai ser a regra do teto de gastos para o ano que vem, o que você pensa dos precatórios, não é isso, né? A discussão vai ser, o povo está com fome, a desigualdade social cresceu brutalmente, a gente precisa de mais investimento e precisa de mais gasto social, precisa resolver esse problema. Como fazer isso num país tão endividado? E eu acho que isso vai ser crucial para entender se a gente vai sair como um país mais populista para o próximo ciclo de 4 anos ou como um país mais reformista. Acho que esses são os comentários principais aqui, Gustavo, Márcio, que eu queria fazer, e agora a gente abre para debates. Obrigado. Eu já vou fazer uma pergunta aqui para dar o pontapé inicial. Uma questão que vocês dois tocaram foi essa questão, o nosso endividamento, né?
Dr. Paulo ele mencionou uma referência de 60% a relação dívida-PIB, né? A gente está aqui na casa, pelo menos no cenário base, de 75%, 30% a mais. Já mencionou essa questão da desigualdade, querendo ou não, você tem inflação na renda real do trabalhador, da população. Como a gente conseguir fazer com que a gente tenha o Congresso, a população mobilizada justamente para atacar as reformas que são mais do que necessárias para a gente evoluir como país, atrair investimento e o crescimento. Eu começo primeiro aqui? São várias questões, o Caio mencionou, né? Primeiro, reforma. O Brasil tem que dar continuidade ao seu processo de reforma. Não necessariamente, conforme eu falei, não é que ele dê um impacto imediato, um impacto fiscal imediato, mas certamente ele melhora a eficiência da economia, né? Todos nós conhecemos o nosso sistema tributário, um sistema bastante complexo, que gera custos para a empresa, e esse é o caminho a ser seguido, é buscar eficiência. Seja reforma tributária, um pouco a reforma administrativa, mas esse é um tema que já está há muito tempo na nossa pauta e tem que continuar sendo endereçado. Quando a gente vê os últimos anos, né, a gente às vezes tem tendência a ver o cenário negativo, mas se você vê nos últimos anos, a gente sempre fala assim com o Tesouro, que o Tesouro foi criado há 35 anos. Então, nesses 35 anos, se você olhar a parte cheia do copo, são 35 anos de evolução nesse debate, de melhoria. A própria criação do Tesouro é um marco. As nossas contas públicas eram assim, bastante fraca, né? O nosso controle. De lá para cá, a gente tem vários marcos que a gente está sempre na direção de buscar esse equilíbrio fiscal. Só que o equilíbrio fiscal ele passa fortemente por uma questão cultural, que é entender, a população tem que entender o benefício de você ter esse equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal não é meramente um discurso de economista. É esse equilíbrio fiscal que ele vai garantir ter juros mais baixos, você poder investir mais na área social, investir mais na área de investimento público, o que é necessário, o investimento público, que vai realmente possibilitar uma administração mais eficiente. Então é isso. A gente vem trabalhando há muitos anos. Eu já estou beirando os 30 anos de Tesouro Nacional e essa é uma luta constante, né? Eu sempre brinco com o pessoal aqui. A lei de responsabilidade fiscal tem um cartaz aqui no Tesouro que é assim, só pode gastar o que se arrecada. Então, o nosso mantra aqui é continuar esse processo de debate. O Tesouro ele tenta participar de todos esses debates junto ao Congresso, junto aos órgãos setoriais, aos diversos ministérios, como colaborar para o resultado, né? Assim, de uma maneira mais eficiente, buscar o resultado das políticas ao menor preço e com maior eficiência. Então, o nosso objetivo é esse, sempre lembrando que há alguns anos atrás a gente conseguiu um avanço quando a gente teve um período bom na economia, no mercado de commodities. O Brasil até adquiriu naquela época o grau de investimento, o que foi perdido a posteriori pela deterioração fiscal, e a gente tem que continuar nessa caminhada. A gente tem que buscar esse entendimento. E aí, a gente entra aqui no micro, né, que a gente falou. Tem certas medidas que são fundamentais. O teto dos gastos, ela é uma ferramenta importantíssima até para a sociedade entender. Você não pode gastar mais do que aquele teto corrigido por uma inflação, evitar novos programas indexados a salário mínimo, por exemplo, que é o que faz o descontrole. Se você não tiver esse acompanhamento, esse planejamento de longo prazo, com menos orçamento menos amarrado e também com menos indexação, é possível a gente, paulatinamente, reduzir esse custo e melhorar nosso potencial de crescimento. Que o crescimento realmente ele que traz um grande espaço para a gente melhorar esses indicadores. Acho que foi
excelente resposta, e eu acho que eu agregaria só a história de reforçar a necessidade de engajar a sociedade nessa discussão sobre o que é o gasto público, né? Sobre a história de que, olha, tem custo se a gente decidir não cortar um gasto que não é tão eficiente e aumentar gasto importante se endividando. Eu sempre gosto de dizer que às vezes as pessoas olham para o economista e acham que o economista é aquele cara que não gosta de gastar, tipo o tio Patinhas, assim, né? Que fica sentado em cima de uma pilha de moeda. Não é verdade, o economista gosta de gastar bem. A gente tem lá uma certa dotação de orçamentária e tem que gastar aquilo da maneira mais eficiente. Se a gente estiver gastando alguma coisa, gastando não de forma eficiente, e quisermos aumentar o endividamento para fazer um gasto importante, em vez de cortar o não eficiente, esse aumento do endividamento vai ter custos lá na frente. Há anos atrás, o Brasil tinha um endividamento relativamente baixo, tinha espaço para isso, agora não tem mais. Como a gente também tinha anos atrás uma carga tributária relativamente baixa, não temos mais. Então nós fomos esgotando as alternativas, né? Fomos nos endividando, fomos aumentando a carga tributária, tivemos inflação por muito tempo, agora acho que tem que debater a qualidade do gasto. O teto de gastos, ele é um convite a isso, né? Na medida em que você tem um limite para o gasto global, veja que não tenha subtetos, né? Não é assim, tem tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo. Não, um gasto global tem alguns mínimos, né? Por exemplo, educação, saúde tem que ser uma certa parcela desse teto. Se o teto subir, você tem que gastar pelo menos tanto como percentual desse teto, mas não há um limite por rubrica. Então, é justamente a história de escolher. E a gente já mostrou que conseguimos mobilizar a sociedade nessa direção. Eu acho que o grande exemplo é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que começou a ser discutida no mais recente, essa última pernada, né? Previdência a gente discute há muito tempo, mas essa última pernada ela começou a ser discutida no governo Dilma, foi aprimorada no governo Temer e aprovada no governo Bolsonaro. Então é um exemplo de medida que é uma reforma de Estado, da sociedade, muito mais do que de um governo específico. E sempre com muito apoio do Congresso, né? Ajudando e no debate e depois na votação. Ainda no contexto de reformas, o Caio comentou na fala dele inicial sobre a necessidade de se tocar na reforma tributária, né? E olhando o tamanho do nosso endividamento hoje, que ambos vocês colocaram, e o esgotamento das fontes, muito se discute de que, de alguma maneira, se Brasil realmente o crescimento econômico não vier, realmente vai acabar passando por um aumento de uma carga já elevada, do que no final do dia teria que de novo aumentar a carga tributária de tirar alguns ajustes específicos setoriais ou buscar fontes de recursos nesse sentido. Eu gostaria, por favor, que vocês dois explorassem um pouco o tema da reforma tributária e que nós, como cidadãos, gostaríamos muito de ver essa discussão da reforma como a Previdência permear aí vários governos, olhando de uma maneira aí de longo prazo e a despeito do caminho eleitoral que o Brasil seguir no próximo ano. Você quer começar essa? Posso começar essa. Eu acompanho essa história da reforma tributária já há bastante tempo, tanto do ponto de vista tanto como economista, como também como gestor público, né? Eu fui secretário de Fazenda aqui do município de São Paulo, e a reforma tributária passa pelas administrações tributárias estaduais e municipais também, né? E a discussão aqui é muito importante, porque primeiro, separando aqui as reformas, né? Tem duas reformas tributárias, ou tem dois eixos de reforma tributária. Tem a reforma tributária do consumo e a reforma tributária da renda. A reforma tributária da renda, essa discutida mais recentemente agora, de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, imposto sobre dividendo, né? Taxação de fundos exclusivos, aquela coisa que é um pacote, né? E tem a outro pacote que eu acho mais importante do ponto de vista de eficiência da economia, de produtividade, que é o da reforma do consumo, que é aquela dos impostos que incidem sobre o consumo. Então, é o PIS/COFINS e o IPI federal, o ICMS estadual, o ISS municipal
a proposta é simplificar isso, né? Juntar todos esses impostos e fazer uma forma mais simples das empresas pagarem e das pessoas entenderem o que está se pagando, né? Tem muitos regimes especiais, tem estruturas diferentes ao longo do país, cada setor paga um imposto diferente. Eu me lembro quando eu era gestor aqui da Receita Municipal, as confusões que as empresas faziam com o ISS, ICMS, o que tem que pagar, o que é mercadoria, o que é serviço, especialmente lá no passadão, né, era muito fácil diferenciar o que é um serviço do que é uma mercadoria, mas a economia com as tecnologias, as coisas foram meio se fundindo, assim, né? Então fica difícil das empresas verem a diferença, saberem que imposto pagar, são muitas regras diferentes, né? Então não tenho dúvida que isso é a razão talvez principal do elevado custo do Brasil, da dificuldade de fazer negócios no país. Mudança de regra toda hora, as interpretações diferentes das diversas receitas e tal. Então, uma simplificação ali seria absolutamente crucial. Agora, precisa combinar com os russos, né? Aquela história do Garrincha. Quem são os russos nesse caso? São os setores da economia, são os estados, os municípios, porque o que eu brincava que o meu ISS pagava exatamente a minha folha de pagamento, então eu dormia tranquilo, porque eu sabia que eu tinha um ISS que eu ia manter a máquina funcionando, né? Agora, vi o governo federal e falar assim, não, me dá o ISS para mim, que eu vou fazer um bololão aqui e tal, depois fica tranquilo que eu vou te devolver ali a parcela certa. Eu falei, não, peraí que eu não tenho, vamos entender melhor isso aqui, quero participar, tal. Então tem uma longa discussão entre esferas, tem uma longa discussão entre setores, tem uma longa discussão entre regiões do país, né, entre regimes especiais. Qual é a boa notícia aqui? É que eu acho que essa discussão amadureceu bem nos últimos anos e a gente está mais perto de votar uma reforma que as pessoas entendem exatamente ali os impactos e a gente possa avançar. Então, estou bastante esperançoso que, claro, que se o governo tiver drive, precisa ver, né, se o próximo governo vai ter o drive reformista. Se ele tiver, eu acredito que a reforma tributária vai estar, pelo menos essa do consumo, vai voltar à ordem do dia e pode ser aprovada mais rapidamente. Eu acho que o Caio já explorou bem. A reforma tributária basicamente é ganho de eficiência, né? O tempo gasto das empresas, a certeza que você não está recolhendo todo o potencial é grande devido a essa complexidade do sistema tributário, né? Se não for por esse caminho, você só resta o que a gente viu nas últimas décadas, que é aumento da dívida, aumento da carga tributária, né? E no momento agora, as armas que você tem é controle de gasto e também desmobilização de ativos. Então, assim, esse caminho de uma forte desmobilização de ativos para evitar o crescimento da dívida é importante, mas você tem que ter uma agenda de reformas buscando a eficiência da arrecadação, né, que é o que vai garantir superávites futuros ou um equilíbrio fiscal futuro que garanta a dívida no nível que seja pagável a um custo razoável, a um juros razoável, e não o que a gente, né, tem visto na nossa história. O Brasil, durante muito tempo, foi o país que teve maior taxa de juros. Então, assim, a gente tem que continuar essa agenda de eficiência para poder mudar esse cenário de crescimento de dívida. Agora, o que é importante ali também, acho que o Paulo vai concordar comigo, é que, assim, como tem muitas alíquotas diferentes, o risco do debate é, bom, então vamos convergir para onde todo mundo topa pagar, que são nas alíquotas mais baixas. Mas aí você pode ter uma perda de arrecadação que pode ser importante para o país no curto prazo. Então, esse também é um pouco a dificuldade, né? Conseguir calibrar uma reforma que seja equilibrada, mas que não, pelo menos não nesse primeiro momento, represente uma perda de arrecadação relevante, porque, enfim, a gente ainda está rodando no vermelho, ainda tem uma dívida alta para pagar. Sem dúvida. Agora, sim, o lado positivo, de novo, né, a parte cheia do copo, é o que você falou no início. O fato de estar muito tempo essa discussão, as reformas do Brasil, elas precisam dessa maturação para começar a dar efeito, né, ter resultado. E esse ano a gente chegou bem próximo, né? Assim, eu acho que já tem bastante consenso nesse meio do caminho aí. Ainda não foi agora, mas a gente está caminhando para essa reforma.
Agora uma pergunta que é um pouco difícil fugir, né? Vocês dois também comentaram um pouco sobre a perspectiva de maior volatilidade no próximo ano, seja reflexo aí dos ajustes globais, de diminuição dos estímulos, a luta aí com os números de inflação, e aqui no Brasil, em especial, pela agenda eleitoral. Paulo chegou a mostrar um pouco do gráfico, dos números no gráfico, já um pouco de colchão, de espera dessa volatilidade. Eu gostaria, por favor, Paulo, que você comentasse um pouco mais sobre como é que o Tesouro está preparado para um eventual aumento de volatilidade aí no próximo ano, considerando todos esses efeitos, e se o Caio pudesse elaborar um pouco sobre esse tema também. Assim, realmente a gente tem um ano de 2022 com algumas incertezas. Eu diria que o principal delas é a inflação. A inflação, conforme o Caio mencionou, não é efeito só no Brasil, é efeito mundial. O nosso Banco Central é um Banco Central autônomo, sempre é bom lembrar isso. É uma evolução em relação a crises passadas e é um Banco Central que já saiu, já está atuando, né, uma política monetária mais restritiva para domar a inflação, e até as expectativas de mercado já estão apontando para esse ano algo em torno de 5%, uma inflação em torno de 5%. Então, assim, a gente espera que essa ação do Banco Central surta efeito ainda no primeiro semestre, né? Primeiro trimestre, quiçá, e que amenize esse risco. Temos outros riscos, né? Eleição e risco da pandemia, mas a gente está acompanhando de perto, mas esperamos que seja menor. Normalmente, o que a gente faz é ter essa prevenção na dívida pública, exatamente para trazer mais uma dúvida de risco em período de volatilidade. A gente sempre teve essa estratégia de manter um caixa cheio para poder ter mais flexibilidade na condução da dívida pública ao longo do ano. Então, assim, o que eu mostrei na apresentação é um dado bastante forte. A gente sempre buscou ter uns 3 meses em caixa para evitar você ter que ir ao mercado a qualquer custo. A gente está entrando esse ano com 10 meses em caixa, o que é muito importante, porque quando tem volatilidade, o Tesouro não precisa pressionar mais ainda o mercado. Então, assim, a ação do Tesouro acaba aumentando aquela incerteza. Então, em alguns momentos, a gente reduz a nossa participação no mercado, e em momentos de crise no passado, né, eu acho que o mercado conhece bem, inclusive leilões de compra para dar parâmetro para o mercado. A gente espera não precisar disso esse ano. Eu acho que a gente já está tomando as medidas. Tem a questão orçamentária, que é um tema importante. A gente ainda está terminando o debate orçamentário, mas a gente espera uma evolução no resultado primário de 2021 para 2022, né? Lembrando que o primário em 21 deve terminar em torno de 1,1, um déficit de 1,1, e a gente está trabalhando para continuar nessa trajetória, ou pelo menos manter sob controle o gasto, mas, assim, nossa expectativa até é que a volatilidade esperada seja bem menor do que esperado, mas a gente vem se preparando. Eu acho que, com isso, a gente tem um arcabouço para passar bem o ano. E, assim, pode ser até que seja bem mais, se a gente endereçar bem o assunto da inflação, pode ser que seja um ano até mais calmo do que a gente tem dito. Por isso, porque, primeiro, que a gente está bem preparado, e o ano eleitoral é um ano que também traz algumas restrições, né? Então, assim, algumas medidas que são comuns, algumas propostas de gasto adicional ao longo do ano, esse ano acaba sendo um ano menor, e também a gente conta com um pouco o amadurecimento que a gente vem falando, né? A gente comentou aqui durante a apresentação. É muito importante ver que, apesar das propostas serem bastante meritórias, né, muitas são meritórias, a gente tem um limite claro de gasto. Se a gente quer manter essa trajetória macroeconômica sob controle, até para terminar esse impacto ainda da pandemia, que a gente ainda sente, é importante o equilíbrio fiscal. Do nosso lado aqui, a gente está, de fato, assim, preocupado com o ano que vem, mas acho que não pelas essas questões do Brasil estar preparado do ponto de vista de liquidez e de gestão de curto prazo. Acho que o Paulo mostrou muito claramente aí o colchão de liquidez que nós estamos preparando para o ano que vem do lado do Tesouro. O Banco Central tem uma quantidade de reservas bastante relevante para fazer frente a riscos do lado do balanço de pagamentos, embora
com a taxa de câmbio depreciada como está, as contas externas estão muito bem, com déficit em conta corrente deve ser baixo. Acho que a gente e mundo ali com preço de commodities elevados, a gente não vislumbra problemas desse lado. Os problemas são internos mesmo e de perspectiva. Quer dizer, nós estamos aqui do lado fiscal patinando no gelo fino, né? Tem muito esforço a ser feito, o arcabouço está colocado, mas precisa de reforços. A gente sabe que se deixar correr as pressões, né, tem um ponto muito importante que o secretário colocou durante a apresentação, que foi a redução de gastos com pessoal, mas a gente sabe que isso represou também demandas muito fortes. Essas demandas podem explodir esse ano que vem, principalmente no primeiro ano do próximo mandato, e se elas forem saciadas, certamente o teto de gastos não vai durar mais 2 ou 3 anos para frente, vai precisar ser rediscutido. Então, a gente ainda evoluímos na questão de curto prazo, mas a questão estrutural vai depender muito do direcionamento do próximo governo e do esforço e da liderança que o próximo governo vai ter nessa área. O Brasil é uma casa que tem as suas fundações precisando de reformas, tributária, obviamente educação, capital humano, né, tudo isso precisa ser muito melhorado, concessões, investimento, mas o telhado está pegando fogo, né? A gente está com endividamento alto que precisa ser endereçado. E para isso o teto de gasto tem que funcionar. Para o teto de gasto funcionar, as despesas obrigatórias, os pilares, né, de gastos ali, as colunas de gasto, não me lembro bem como é que o ministro Paulo Guedes chama aquilo, né, os grandes pilares ali, gasto social, gasto com pessoal, gasto com juros, tudo isso precisa ser revertido e controlado. Se isso voltar a crescer depois desse esforço desse ano, a gente pode ter problemas mais sérios lá na frente. Então, a gente tem que... eu estou preocupado com a institucionalização de alguns gastos, né, como, por exemplo, as emendas parlamentares. Quer dizer, o crescimento das emendas parlamentares praticamente triplicaram de 3, 4 anos para cá. Isso sufoca a capacidade de você fazer outros gastos estruturais importantes, né? Isso vai ter que ser rediscutido mais lá na frente se a gente quiser aumentar a eficiência dos gastos públicos. Como a última pergunta aqui que é referente ao nível de superávit primário, sem comentar o nível de superávit primário que vocês acreditam que o mercado, os agentes econômicos vão entender como encorajador, olhando para frente, agências de rating, investidores, que o mercado vai começar a olhar que a corda está saindo um pouco mais do pescoço, que a gente só está tirando essa corda do pescoço. A gente divulgou há 2 semanas atrás um exercício de dívida que a gente usa vários cenários. E aí você tem o cenário, o objetivo de você chegar ao nível dos países emergentes, no mesmo nível dos países emergentes. Você tem vários cenários que mostram o caminho, né? O caminho que é necessário, o superávit necessário. Eu não estou com os dados aqui, mas alguns chegam a ser números mais altos. Se você quer realmente chegar no mesmo nível dos países emergentes, não sei, o Otávio está aqui. Otávio, você teria esse número aí, Otávio? O Otávio é o subsecretário da Dívida Pública, mas, assim, se a gente não tiver aqui, eu sugiro vocês entrarem no site do Tesouro, que lá tem um exercício que explora bastante isso, os diversos cenários e qual o superávit requerido para atingir. Paulo, Otávio... Obrigado. Boa tarde. Meu vídeo não está acionando. Bom, vou começar a responder. A discussão ela tem um certo grau de complexidade por conta de que nós podemos estar discutindo de dívida bruta ou dívida líquida, mas assumindo a dívida bruta como aquela que é entendida pelos principais agentes econômicos como a que deve ser seguida, um resultado primário de 1% do PIB seria aquele que estabilizaria a dívida acima desse patamar, isso usando o cenário Focus como referência. Então, para sairmos talvez do debate
cenário SPE, cenário mercado, cenário governo, usando o cenário Focus como referência, que é mais ou menos um crescimento estrutural de 2%, o primário e os juros ali retornando para casa do 7%, se não me engano, 6, 7% o juro básico, nós teríamos um primário de 1% do PIB que estabilizaria a dívida bruta e 2% que estabilizaria a dívida líquida, aproximadamente. A partir desses patamares, a dívida começaria a se reduzir ao longo do tempo. Claro, tem outros fatores para além do superávit primário, como, por exemplo, devolução de recursos de bancos públicos, uma eventual privatização, que podem aí auxiliar acelerando esse processo de redução. Como o secretário Paulo Vale comentou no início, né, nós temos aí como uma boa referência 60%, que é uma dívida que poderia fazer com que o Brasil, até antes de chegar nesse patamar, mas caminhando nessa direção, uma dívida que faria com que o Brasil fosse visto como um pretenso candidato a grau de investimento. Mas aí seria um momento mais à frente, dado que a nossa dívida estaria no 80%. E 1%, no nosso cenário razoável, nós estamos falando de mais 2, 3 anos, nós alcançaríamos esse 12% de superávit primário. Boa tarde a todos que eu falei. Obrigado, Otávio. Boa tarde, Otávio. Tudo bom, Caio? Do meu lado aqui, eu acho que a explicação deles foi absolutamente completa. Tá bom, gente. Agradeço a presença aqui do secretário Paulo Vale, do Otávio, do Caio Megali, da XP, do Davi Ataíde, que é subsecretário de Planejamento Estratégico, André Melo, que é chefe de assessoria econômica, ao Luiz Felipe Vital Pereira, que é coordenador geral, a Márcia Sadzevícios, a vice-presidente da CFA Society, e a quem está aqui assistindo o evento, obrigado pelo tempo, obrigado pela participação e desejo a todos um excelente 2022, porque vai ser um ano com muitos desafios, né? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Maravilha, obrigado. Boa tarde, hein? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada.